A gente está aqui hoje para falar sobre o livro O Cristo Cigano, da Sofia de Mello Briner Andressen, que é uma poeta portuguesa. Ela nasceu no Porto em 1919 e integra a lista da FUVEST. É uma ótima oportunidade de a gente conhecer uma das mais importantes poetas da língua portuguesa e da literatura portuguesa, a Sofia de Mello. A Sofia de Mello tem uma longa carreira, publicou muitos livros. O Cristo Cigano é de 1961, é o seu 6º livro de poesia. No entanto, o livro que vem depois de O Cristo Cigano é que ela chamará de livro sexto. É como se o Cristo Cigano tivesse um pouco à parte da sua produção poética. E esse livro, então, O Cristo Cigano, seria diferente por ser inspirado por uma lenda. O livro e a autora se cruzam muito diretamente com um poeta dos mais importantes da literatura brasileira, que é o João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, que foi cônsul, trabalhou como diplomata, sobretudo na Espanha. Nessa ocasião, em 1958, ele, João Cabral, que conhecia já muito bem Sevilha, ele lhe contou a lenda do Cristo Cachorro, ou Cachorro. Essa lenda diz o seguinte, que o escultor Francisco Ruiz Gijón, esse escultor existiu de verdade, no século XVII, procurava uma inspiração para esculpir uma imagem. Que imagem? A imagem do Cristo agonizante, o Cristo na sua hora da morte, sua hora mais extrema. E não encontrava essa imagem, até que ele se deparou com um cigano, o cigano cujo apelido era El Cachorro. Esse cigano muito bonito, né, que tinha uma vida de aventuras amorosas, uma vida noturna, foi com quem o escultor se deparou e acreditou que ali estava então o rosto que ele procurava e o teria assassinado a facadas. É essa imagem de sofrimento, de agonia na hora da morte do cigano que ele, Gijón, vai aproveitar para fazer a sua escultura, né? Essa escultura existe, ela se encontra na Basílica do Santíssimo Cristo de la Expiración, em Sevilha, e é uma escultura barroca, afinal de contas é um escultor da época do barroco, né? Toda cheia de detalhes, muito contorcimento, em que a gente percebe a mistura do sagrado e do profano, afinal de contas a imagem de um cigano dado a aventuras amorosas, que agora é a imagem do Cristo na cruz, a mistura do real e da representação do real. Muito bem, a escultura teria ficado tão perfeita e tão realista que quando essa imagem desfilou na procissão da Semana Santa em Sevilha, a população teria reconhecido, olha, mas é El Cachorro, o rosto do cigano assassinado. Essa é a lenda que teria impressionado Sofia, né, e que teria dado essa motivação para ela escrever o livro. O encontro com Cabral traz a inspiração para esse livro, mas também traz um encontro com uma certa poética. Que poética? A poética cabralina. Ela consiste em dizer mais com menos. Ela consiste em ser objetivo, em ser conciso, em ser preciso, e não usar palavras em vão, palavras em demasia. A gente percebe isso nos poemas de O Cristo Cigano. Eles são curtos, eles têm pouca variação vocabular, né? Indo para o livro, então, nós podemos falar primeiro da estrutura. Trata-se de uma estrutura narrativa, o livro tem um caráter narrativo. São 12 poemas, na verdade são 11 poemas com um poema introdutório, do qual eu já vou falar, mas que tem começo, e meio e fim. Pode até ser considerado, isso eu já vi em alguns lugares, um só poema em 11 partes. É como se fosse um poema narrativo em 11 partes, ou um livro com 11 poemas, que, no entanto, se interligam contando essa história. Por que o primeiro poema está aqui em destaque? Né? Porque o primeiro poema é justamente um tributo ao poeta João Cabral de Melo Neto. E ele tem tudo a ver com o impacto que teve sobre Sofia a leitura do poema do João Cabral chamado Uma Faca Só Lâmina, de 1955. Né?
E, de certa maneira, a imagem da faca perpassa os 11 poemas que vêm depois. Esse primeiro poema, homenagem ao João Cabral, diz assim: a palavra faca. A palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda o poeta João Cabral que agora ela aparece azul e afiada no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contada. Então, eu quero que vocês percebam uma espécie de menção dupla à influência do João Cabral. Uma está no próprio conteúdo, vamos dizer assim, que tem a ver com o objeto do crime, que é a faca. Ela aparece, né, na história pelo João Cabral contada. Mas, simultaneamente, como a faca também como símbolo dessa linguagem, como símbolo dessa precisão de linguagem, que vão rejeitar confessionalismos, excesso de subjetividade, poesia como lírica que se derrama sobre o papel. A faca é símbolo disso tudo. Qual é a narrativa contada por Sofia a partir dessa lenda? Resumidamente, trata-se de um homem que caminha pela cidade à tarde. A gente percebe que se trata de um escultor. E é um escultor que parece que caminha muito satisfeito, muito pleno, muito feliz, até que uma espécie de chamado o leva a uma obsessão, que é buscar essa imagem do Cristo agonizante. E isso é colocado no livro como destino. Foi uma voz do destino, como se ele tivesse de perseguir esse destino. É um elemento trágico na poesia da Sofia, né? Ele começa essa busca, só se depara com vida, primavera, fartura, fertilidade. Mas onde estava a morte? É isso que ele buscava. Até que ele vê um cigano e esse corpo nu desse cigano, e isso passa a ser sua obsessão até que ele o mata a facadas, né? Ele o assassina a facadas. Quanto ao estilo, nós temos aqui algo também que está muito próximo daquilo que é o estilo cabralino, versos curtos, redondilhas, que tem a ver com a tradição ibérica, né? Com a poesia espanhola, com a poesia ibérica de modo geral, as redondilhas, sobretudo menores. Um vocabulário que tende à simplicidade e até com pouca variação vocabular, às vezes até muita repetição. Agora, é claro que essa repetição tem um intuito. Essa repetição é responsável por criar ritmo, essa repetição cria significados a cada poema. E, nesse sentido, eu gostaria de ler o poema O Encontro, para a gente estar atento às repetições. Redonda era a tarde, sossegada e lisa, na margem do rio, alguém se despia. Sozinho o cigano, sozinho na tarde, na margem do rio, seu corpo surgia, brilhante da água, semelhante à lua que se vê de dia, semelhante à lua e semelhante ao brilho de uma faca nua. Redonda era a tarde. Veja, redonda era a tarde, começa o poema, redonda era a tarde, termina o poema é cíclico, circular, de certa maneira. Redonda era a tarde, uma tarde redonda, talvez como as formas orgânicas desse cigano que se banhava no rio. E o corpo aqui entra em tensão explícita com o brilho da faca que surge no final, e aqui já se antevê o crime. Ao mesmo tempo em que ele se sente livre por ter cumprido o seu destino, ele tem a sua alma manchada pelo sangue e pelo assassinato. Essa é resumidamente a história, até que chega o poema final, que se chama Final, é o 11º poema. Assim termina a lenda daquele escultor. Nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram seu modelo. Então aqui está muito claro que não, o modelo desse escultor não é a vida, não é a natureza, né? Não foi pedra, não foi planta, não foi jardim, nem, não foi flor. Se nada disso foi seu modelo foi o que é humano. E não só o que é humano, mas o que diz respeito à morte, né? Então, que temas estão, de alguma maneira, abordados, né, aí? Quais são os limites de uma paixão, de uma obsessão? Até onde se vai, né, em nome disso? O que é o destino trágico?
o que é a realização do artista, né? A que se submete o artista e a que ele submete os outros. Ele se realiza às custas de uma atitude extrema e de uma vida. A paixão de um escultor, né? Que se vale de um sacrifício, mas não um próprio. É o contrário do sacrifício de Cristo, né? E como o mundano, aquilo que é profano, representado aqui pelo El Cachorro, o cigano, como é que isso se transforma pela arte naquilo que é mais puro, naquilo que é mais sacro, mais sagrado, que é a figura do Cristo que agoniza na cruz? Ou, como diz a própria Sofia, que esse tema a perseguia, como é que o que é divino muitas vezes está tão próximo da gente? O divino está presente naquilo que é mais humano.